mistério de que Paulo trata, a dispensação da graça de Deus, o tempo da ministração do Espírito. E é o próprio Espírito quem revela à sua igreja os mistérios de Deus. É o próprio Espírito quem captura a atenção da igreja para coisas que os antigos não conheceram. Interessante que Abraão teve vislumbre, segundo o escritor aos Hebreus, habitou no deserto em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão estava fisicamente no deserto, estava literalmente no deserto. Seus pés queimavam na areia quente. Abraão não conhecia o Espírito Santo como nós o conhecemos. Abraão não tinha o Espírito Santo como nós o temos. Mas Abraão teve vislumbre desse mistério glorioso. Porque Deus concedeu a ele no deserto a condição de, pisando na areia quente, ter a visão transcendental. Está escrito em Hebreus 11:10 que ele esperava a cidade superior, da qual o artífice, o construtor, é o próprio Deus. É o Espírito Santo quem nos dá visão de eternidade. É o Espírito Santo quem nos dá compreensão da palavra de Deus. E Paulo segue dizendo, agora no verso 16 do capítulo 3, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Há que se perceber pelo menos duas ações do Espírito Santo aqui nesse versículo. Indiretamente está presumida aqui a doutrina da regeneração. O Espírito Santo é quem faz nascer para Deus aqueles que são nascidos de novo. O homem natural é morto aos olhos de Deus. E não fosse a ação do Espírito, conjuntamente com a palavra, Jesus disse a Nicodemos em João 3, é um trabalho conjunto da água e do Espírito. E a água ali é a palavra, e a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo. Logo, a regeneração é obra de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o executor desta obra. E como ele nos atribui a natureza divina, a partir disso ele nos reveste com poder. A partir disso, ele investe em nós o seu poder. Porque a igreja militante, para que possa triunfar, precisa ser uma igreja poderosa no Espírito. Quando Jesus disse a Pedro, referindo a si próprio, Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Numa leitura menos atenta, nós tendemos a interpretar esse versículo como que o inferno está atacando a igreja. E a igreja está resistindo ao avanço do inferno. Mas não, senhores.
façamos uma releitura, porque não é isso que Jesus disse. Jesus disse o contrário. Quem ataca é a igreja. Quem recua é o inferno. A porta aí é um elemento de defesa. Por que é que se coloca uma porta no ambiente e a tranca? Para defender o lugar, para resguardar o ambiente. Jesus está falando das portas do inferno, não as portas da igreja. Nesse caso, é o revestimento de poder da parte do Espírito Santo que qualifica e capacita a igreja a avançar e invadir o território das trevas, porque isso tem a ver com o aspecto missional da igreja. Nós fomos chamados para arrebatar almas do inferno, e quando nós avançamos, o inferno manda fechar os seus portões, mas não adianta. Uma igreja revestida de poder avança, e as portas do inferno não são suficientemente fortes para impedir a marcha arrebatadora da igreja. Aleluia. Capítulo 4, no verso 30. O apóstolo Paulo volta a reproduzir o que ele já tinha tratado no capítulo 1, nos versos 13 e 14. O Espírito Santo como um selo garantidor da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mas aqui tem um detalhe que deve ser observado atentamente. O apóstolo Paulo evidencia a pessoalidade e a personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, e como qualquer pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontade. O Espírito Santo se alegra, mas ele também pode ser entristecido. O Espírito Santo abrasa o coração da igreja, mas segundo esse mesmo Paulo aos Tessalonicenses, ele pode também ser extinguido. Estejamos atentos ao fato de que o Espírito Santo está interessado numa relação direta com cada crente salvo. O Espírito Santo está interessado em intimidade, em proximidade, em amizade. No capítulo 5, no verso 18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Escute bem, meu irmão. Paulo, o maior dos apóstolos, maior dos escritores neotestamentários, enquanto preso em Roma, escreve 4 cartas. A carta aos Efésios, ao lado da carta aos Colossenses, aos Filipenses e também a Filemão. Esse conjunto de cartas nós as conhecemos como as cartas da prisão. Paulo tinha um carinho muito especial pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era estratégica demais na expansão do evangelho no primeiro século. A própria cidade de Éfeso favorecia esse crescimento.
Era uma cidade cosmopolita. Estima-se que entre 300 a 500 mil habitantes vivessem naquela que era tida como segunda capital do Império, a capital oriental do Império Romano. Éfeso era uma cidade importante, pais. Ali estava o elo de ligação entre a Europa e a Ásia. Por ali passavam as estradas mais importantes do mundo da época. Também em Éfeso, um dos portos mais importantes daquele tempo. Algumas construções monumentais. Havia em Éfeso uma arena para 25 mil pessoas naquele tempo. Também em Éfeso estava um dos templos mais famosos do mundo àquela altura, o templo da deusa Artemis, do panteão grego, ou conhecida no mundo romano como Diana, a deusa da fertilidade, ou deusa da caça. Para Éfeso afluíam as multidões de todo o mundo da época que veneravam Diana. Não bastasse um outro deus do panteão grego, era venerado ali Dionísio, conhecido no mundo romano como Baco, o deus do vinho. O culto a Dionísio, bem como a Diana, era feito normalmente com prostituição cultual. Como Dionísio era o deus do vinho, as pessoas se embriagavam até ficarem sem forças no chão. Era algo tão cultural, tão entranhado na cultura daquela cidade, que não havia em Éfeso alguém que não estivesse imerso naquela cultura de escravidão. Mas por ali passou um pregador eloquente chamado Apolo. Por ali passou um casal cheio de intrepidez do espírito, Áquila e Priscila. E por ali passa o maior dos apóstolos. E Paulo dedica não menos do que 3 anos a um relacionamento próximo com a igreja de Éfeso. Então Paulo conhece como ninguém a realidade da cidade, as características da igreja. Paulo conhece muito bem a igreja de Éfeso, conhece as virtudes e conhece as fragilidades. Enquanto na prisão, cheio de amor, de ternura, à volta do ano 52 dessa era, Paulo escreve essa carta tão extraordinária, a carta aos Efésios, para advertir os crentes daquela cidade a serem cuidadosos, zelosos na manutenção da fé, sobretudo porque os ardis de Satanás e os ataques vinham tanto de fora como de dentro. Os perigos que rodeavam a igreja de Éfeso eram tanto externos quanto internos. Os perigos externos, principalmente a perseguição religiosa por parte dos judeus. Não vou ter tempo para entrar em detalhe aqui, mas os irmãos sabem muito bem como os religiosos judeus perseguiram os nossos primeiros irmãos de fé. E a perseguição política por parte do Império Romano, que levou muitos dos cristãos, não apenas de Éfeso, mas de todos os quadrantes, à morte, ao martírio, à crucificação, decapitação, degolação, amarrados em cavalos e puxados em direções opostas, lançados em tachos de azeite fervente, queimados vivos, feitos
tochas humanas, quando não, crucificados de ponta cabeça, esfolados, partidos ao meio, enfim, os nossos irmãos estavam expostos a esse tipo de perigo. Agora tente por um instante se colocar no lugar de um cristão naquele tempo, na cidade de Éfeso, diante desses perigos externos. Mas não bastassem esses perigos, havia outros, talvez piores, que eram os perigos internos. Não eram restritos apenas à igreja de Éfeso, convenhamos, mas Éfeso sofreu também com esses ataques internos, assim como as demais igrejas primitivas. Éfeso sofria com o problema do gnosticismo. Os gnósticos distorciam o ensino apostólico, as doutrinas fundamentais, desconstruíam o ensinamento raiz da fé cristã, atribuindo salvação ao conhecimento, e não ao conhecimento bíblico, não ao conhecimento de Deus, mas conhecimento filosófico, conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento secular. E esses gnósticos no meio da igreja, pseudo-cristãos, confundindo a mente dos crentes que eram recém-chegados à fé, porque convenhamos, quem ali não era novo convertido, todos eram. A igreja era recém-nascida, a igreja estava engatinhando, a igreja estava dando os seus primeiros passos, e lá estavam os gnósticos para perturbar a ordem, para desqualificar o ensino apostólico e também os seus desdobramentos. Haviam partidos, grupos, como por exemplo os nicolaítas, outra classe de falsos cristãos no meio da igreja, que também distorciam os ensinos apostólicos e ainda diziam que o fato de uma pessoa vir a Cristo não quer dizer que ela deva romper com seu lastro cultural. Você veio a Cristo, mas você pode continuar se prostituindo em adoração a Baco, em adoração a Diana. Por que não? Você veio para a igreja, mas você pode continuar enchendo a cara de vinho, não tem problema nenhum. E dessa forma a fé cristã ia sofrendo violações, e os nossos irmãos eram atacados de todas as partes. Imaginem os senhores no meio de um espectro cultural tão forte, em que as crianças já eram introduzidas no mundo da prostituição e do consumo do vinho. Talvez seja algo semelhante, a título de analogia, uma pessoa que more na Rocinha ou num dos morros mais famosos do Rio de Janeiro, onde estão as famosas escolas de samba. A criancinha já nasceu na quadra de samba. Ela cresceu vendo a mãe como passista da escola, vendo o pai como puxador do carnaval. Essa criança tem um carnaval introjetado na veia dela. Ela vive a sua primeira infância, segunda infância, adolescência, juventude, nesse contexto de samba e de carnaval. Mas por lá passa alguém evangelizando e pregando. Isso acontece todos os dias. E aquele jovem criado no contexto do carnaval agora tem uma experiência com Cristo, e ele vem à fé. E vamos supor que ele tenha se convertido no mês de novembro, e daí a 3 meses vem o carnaval. Como não será para aquele novo convertido resistir a uma cultura que foi introjetada na sua veia? Irmão, só o Espírito Santo tem poder. E é sobre isso que Paulo estava ensinando a igreja de Éfeso. Não vos embriagueis com vinho, que submerge vocês numa cultura de escravidão.
que promove dissensão, discórdia e contenda. Cristo nos deu o Espírito Santo. Ao invés de se embriagarem com vinho, encham-se do Espírito Santo. Aleluia. Somente o Espírito Santo pode capacitar, pode habilitar, pode qualificar o crente salvo a romper com toda e qualquer atadura de uma cultura sem Deus. Somente o Espírito Santo é capaz de levantar os olhos espirituais de alguém e desprendê-lo do seu contexto imediato, da horizontal, e colocá-lo em conexão com coisas transcendentais. Somente o Espírito Santo pode reavivar na mente daquele que crê que as coisas celestiais são perenes, duradouras e eternas, e elas valem muito mais do que os prazeres que esse mundo tem para oferecer. As coisas que Deus preparou, segundo Paulo, são coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não desceram ao coração do homem. Deus preparou o melhor para aqueles que o amam, e só o Espírito Santo pode colocar o crente em contato com esta verdade. Crente algum seria capaz de resistir ao diabo, não fosse pelo poder do Espírito Santo. A igreja não seria capaz de dar um passo sequer em sua marcha, não fosse pelo Espírito Santo. E já finalizando, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, a segunda carta, capítulo 5, verso 19: não apagueis o espírito, não extingais o espírito. Eu me pego pensando que o que Paulo escreveu, ele o fez à luz de Levíticos 6 e 13. Porque os escritores do Novo Testamento, e Paulo é o maior deles, escreviam à luz do Antigo, da Bíblia que eles liam. Paulo lia a Torá, Paulo lia os livros poéticos, históricos e proféticos. O que Paulo escreve em toda a sua produção literária tem a ver com aquilo que ele lia. E quando ele escreve, não apagueis o espírito, eu acredito que ele tivesse em mente o evento em que Deus acende ele próprio a lenha que estava sobre o altar do holocausto. E ele determina a Moisés e todo Israel: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E a responsabilidade sacerdotal referente ao fogo que ardia no altar era algo tão sério que as turmas sacerdotais revezavam entre si e davam plantões, noite e dia, dia e noite, para a manutenção do fogo, porque 2 sacrifícios eram diariamente oferecidos ali, a saber, os sacrifícios do holocausto, o matutino e o vespertino.
E se aquele fogo não fosse cuidado, naturalmente ele se apagaria. Mas era o trabalho do sacerdote, era a responsabilidade do sacerdote que mantinha o fogo aceso. Eu não sei quantos já estão entendendo. Meu irmão e irmã, quem acende o fogo é o próprio Deus, e ele já fez isso uma vez. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, quando todos estavam reunidos em um mesmo lugar, e veio do céu um som, como um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus acendeu, e naquele dia em diante este fogo está queimando no altar, este fogo está ardendo no altar, e a ordem de Deus permanece. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Por favor, meu irmão, se coloque de pé. Aleluia. Amados, antes de fazer aqui uma oração, eu gostaria de fazer um convite. Pode ser que tenhamos entre nós alguém que ainda não é crente em Jesus, alguém que ainda não o confessou como Senhor, não o recebeu como Salvador, alguém que ainda não professa a fé evangélica, alguém que não é de nenhuma igreja, ainda não assumiu um compromisso com o Salvador. Pode ser também que tenhamos alguém que já esteve nas fileiras, já foi crente em Jesus, mas parou, se desviou por algum motivo, foi embora. Hoje você veio, quem sabe alguém te convidou, quem sabe foi o Espírito Santo quem tocou o teu coração. Eu gostaria de saber se temos alguém que queira entregar a sua vida a Jesus nesta noite. E aí você, para tomar essa decisão tão importante, pode apenas sinalizar assim, uma mãozinha levantada, seja aqui embaixo, seja lá na galeria. Nós queremos orar por você. Você pode vir aqui à frente também. Se você se sentir, parece que está vindo ali uma pessoa. Está vindo? Ô glória! Ô glória! É o maior de todos os milagres, igreja. Glorifica! Exalta! A segunda pessoa, onde está? Está vindo um jovem ali, é isso? Confirme. E alguém vem com ele. A terceira pessoa, se de fato se confirmar, está vindo aceitar Jesus, o rapazinho não é? O terceiro, onde está? A terceira pessoa. A terceira pessoa. A terceira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus. Já está vindo ali uma terceira pessoa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Onde está a quarta pessoa? Quem faz isso é o Espírito Santo. O pregador não tem essa capacidade. Mesmo
saúde estivesse plena. Não é o pregador quem faz, é o Espírito Santo. Está vindo ali mais uma, mais duas ou mais três? Por favor, me ajude. Me ajude a saber se é uma, se são duas ou se são três. Glória a Jesus, estamos aguardando mais duas. Temos duas jovenzinhas ali aceitando a Jesus. Portanto, eu já contei 5. Onde está a 6ª pessoa? Corre! Jesus te ama. O Espírito fala ao teu coração. Já está vindo a 6ª pessoa. Vamos chamar a 7ª. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o nosso coração. Onde está você? Vinha. Nós estamos aguardando a 7ª pessoa. Está descendo da galeria a 7ª pessoa. Nós já vamos chamar a 8ª, porque a 7ª já está vindo. A 8ª pessoa para Cristo esta noite. Onde está? É você mesmo, é você mesmo. Vem para Jesus. O moço vem com lágrima nos olhos. É o Espírito que faz isso, irmão. Enquanto isso, se você não é batizado pelo Espírito Santo, Jesus te batiza. E Ele pode batizar aqui na frente também os que estão diante do altar. Ele te renova, Ele te cura, Ele te fortalece. Eu contei 8 pessoas. Será que temos a nona? Temos a nona? Meu tempo está estourado, eu preciso encerrar. Temos a nona pessoa. Temos aqui uma criança, é isso? Glória a Jesus. É uma alma preciosa, tanto pobre. Neste momento nós te agradecemos por cada uma dessas vidas que estão nesse momento se reconciliando com Deus. Apaga as transgressões, perdoa os pecados. E Espírito Santo, que a partir de agora, Senhor, o Senhor Deus possa conduzi-los, regenerar-los, santificar-los, Senhor, na tua palavra. Nós oramos, Deus, por cada uma dessas almas. Escreva o nome deles no livro, Senhor, da vida, e abençoa cada um deles, que através deles suas famílias possam ser também alcançadas. Nós oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe nossos amados irmãos agora em Cristo. E a família de Deus, ela vai só crescendo, vai só aumentando. Daqui a pouco fazem o discipulado, se batizam, e assim a obra de Deus, ela vai crescendo, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Meus irmãos, nós vamos já passar para o nosso pastor, mas antes só lembrando os irmãos que amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso Madepar, 9 horas da manhã. Nós estaremos aqui ouvindo também poderosa palavra de Deus.
e amanhã também à noite, às 19 horas, encerramento da UMADEPA 2023. Amém? Lembrando os jovens, os irmãos que queiram, lá atrás tem um lugarzinho para vocês tirarem foto, tá bom? E vocês vão lá, tiram uma foto, guardam de recordação. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, e você que aceitou a Jesus como Salvador, fique firme. Deus abençoe. Amém, meus amados, temos ouvido a palavra do Senhor, estamos todos alegres e robustecidos, fortalecidos pela mesma. Então agora, irmãos, vamos agradecer o Senhor ainda, e a uma meditação a Jurandir Godoy, e não faltem amanhã, vamos estar todos juntos em torno da mesa para ouvirmos a palavra do Senhor. Amanhã, 9 horas em ponto, 8 horas já estaremos orando aqui, 9 horas temos alguns louvores, depois a ministração da palavra. Nós vamos orar pelo Jurandir Godoy e também vamos orar pelo nosso amado irmão Adolfo. Dê saúde. Nós vamos orar pelo amado irmão e toda a igreja vai orar por ele, vai orar pelo Jurandir também. E amanhã tem que estar aqui intacto, em nome de Jesus, para transmitir a palavra pela manhã e à noite, em nome de Jesus. Então vamos orar, estenda suas mãos para cá também, isso, todos os obreiros, vamos estender as mãos voltadas ao nosso amado irmão Adolfo, pedindo ao Senhor cura, saúde e força para teu servo. Eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, a igreja ora nesse momento pelo irmão Jurandir, filho de Deus. Oramos também agora, põe as tuas mãos sobre ele, Senhor, para que seja curado na autoridade do teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, para a glória e louvor do teu nome, Jesus, nós oramos, te agradecendo por tudo, ó Deus, pela tua palavra que nos foi ministrada, pela vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, agradeço a todos os obreiros que vieram, as caravanas, os jovens, Deus abençoe todos vocês, e amanhã nos esforcemos para estar aqui. Vamos nos alimentar da palavra, é da palavra que nós precisamos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. Todos digam amém.